Amém. Ficamos em pé. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aproveitando que já estamos em pé, quero convidá-los a um texto da palavra do Senhor. E para tanto quero levá-los ao livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 9. Os versículos 9 e 10. 2 Samuel, capítulo 23, os versículos 9 e 10, para a nossa reflexão nessa noite. Enquanto os irmãos encontram o texto em apreço, quero dizer da minha alegria e também da minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, para juntos ofertarmos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao seu nome, pois verdadeiramente Deus é digno de ser adorado para todos sempre. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em especial a vida do pastor Éder, pastora Daniela. Muito obrigado pela confiança, a oportunidade que me concedem de fazer aqui o uso e a exposição da palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim, que Deus abençoe grandemente, e na sua pessoa faça extensiva a minha consideração ao quadro de obreiros dessa igreja. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Feliz em estar cultuando ao Senhor, juntamente com meu amigo Marlon, um queridão, companheiro. Que Deus abençoe grandemente a dupla Henrique e Samira. Deus abençoe em nome de Jesus. É muito bom ouvi-los e adorar a Deus juntamente com vocês, essa dupla ungida, abençoada. Que Deus abençoe grandemente. Meu amigo pastor Jeremias, que Deus abençoe em nome de Jesus. E o Luciano, Deus abençoe, Luciano. Feliz em te rever, mano. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quantos encontraram o texto e podem confirmar dizendo amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 23, nos versículos 9 e 10. Está escrito da seguinte forma: e depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, enquanto se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Amém. Amém. Queiram tomar os vossos assentos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero nessa noite vos falar uma palavra simples, objetiva. Quero ser extremamente lacônico, mas eu quero pautar as minhas palavras subordinado a um tema. Deus não ajuda covardes, Ele só socorre o cansado. Olha para quem está do teu lado, que assim, o socorro é para o cansado, não para o covarde. Tá, você está com preguiça até para falar, irmão? Diga para ele assim: Deus não socorre o covarde, irmão. Ele socorre o cansado. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse culto, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos diante de um texto que muito provavelmente você pouco deve ter ouvido acerca dele. Nós estamos diante de um relato do salmista Davi, o rei Davi, Davi Meller, o rei de Israel. Você sabe um tanto quanto eu que o rei de Israel, chamado Davi, foi o segundo rei dessa dinastia. A Bíblia Sagrada diz que ele foi o rei segundo o coração de Deus. Não obstante ele ter sido escolhido pelo Senhor, a Bíblia nos apresenta o histórico do reinado de Davi. Davi teve um reinado extraordinário.
A Bíblia Sagrada diz que ele era um homem de peleja. Davi estava inserido entre os 1000 de Israel que não erravam um fio de cabelo com uma funda e uma pedra. Davi era o exímio guerreiro. Davi tinha a guerra, a batalha no seu sangue, no seu DNA. Quando se movimentavam os batalhões, os exércitos para a guerra, Davi estava na linha de frente. Davi, ele tinha êxito na batalha. Por isso que a Bíblia diz que quando ele foi para a guerra, juntamente com Saul, rei de Israel, ele voltou da batalha e as mulheres cantavam, dizendo: enquanto o rei Saul mata os seus milhares no campo de batalha, Davi mata os seus 10 milhares. Davi, ele se viciou na guerra. Davi ficou um guerreiro tão preparado, que a Bíblia diz que mesmo quando a guerra não era com ele, ele se apresentava para a peleja. A Bíblia Sagrada diz que o seu reinado foi um reinado de conquistas, um reinado de vitórias, um reinado extremamente abençoado pelo Senhor, porque Davi, ele era um homem extremamente espiritual. Enquanto o rei Saul resolveu reinar sem a presença de Deus, na representatividade da Arca da Aliança, Davi, quando assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz é trazer a Arca da Aliança que estava em posse dos filisteus, como quem diz: de nada adianta ter trono, de nada adianta ter coroa, de nada adianta ter cargo de governo, se aquele que rege a tudo e todos não estiver presente. Ele vai trazer a presença de Deus novamente, e a Bíblia diz que ele vai dançar diante da presença de Deus. Ele vai se alegrar diante da presença do Senhor. Porque se tem algo que nos alegra aqui nesta noite, não é outra coisa senão a presença do Todo-Poderoso. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda junto com a mão direita, porque a presença de Deus vai alegrar o teu coração aqui nessa noite. Vamos vieram para receber a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Quando nós olhamos para a história do rei Davi, nós sabemos que ele encontrou muitas pessoas pelo caminho. Porém, um grupo de pessoas marcou a sua vida. Um grupo de pessoas marcou a sua história. E marcou de tal maneira que a Bíblia diz que nos últimos instantes da vida de Davi, ele vai falar, ele vai argumentar, ele vai discursar. E está todo mundo, pastor Éder, está todo mundo apreensivo, está todo mundo atencioso, observando quais serão as últimas palavras do rei Davi. O rei Davi precisa falar. Fiquem todos em silêncio. E agora Davi, já na sua velhice, começa a falar as suas últimas palavras. E nas palavras que ele vai falar, ele vai agradecer a Deus pela vida dos seus valentes, pela vida dos guerreiros que lutaram ao seu lado. E não foram poucos. A Bíblia apresenta cerca de 400 a 600 valentes que foram na guerra juntamente com Davi em vários momentos. Inclusive a história conta que Davi, juntamente com seus valentes, dizimaram uma família inteira de gigantes. Quem são esses valentes? São homens fiéis, são homens leais, homens extraordinários, que marcaram a vida do rei Davi. E eu não tenho tempo para falar de todos eles, obviamente, mas eu escolhi para falar de um homem apenas nessa noite. E eu quero falar sobre Eleazar. A Bíblia nos apresenta este homem como um grande valente. Está no capítulo 23 e no versículo de número 9, dizendo que ele é filho de Dodó, filho de Aioí, e entre eles estavam mais 3 valentes, que quando os filisteus armaram guerra contra Israel, quando os filisteus se levantaram contra Israel, a Bíblia diz que este valente, Eleazar, e mais 3 valentes se levantaram a pelejar contra os filisteus. Só tem um detalhe: nesse contexto, a Bíblia diz que alguns foram embora, alguns fugiram, mas este homem chamado Eleazar resolveu permanecer. Sabe por que ele está sendo mencionado?
porque Eleazar não vai embora quando os outros vão. Eleazar não foge quando os outros fogem. Eleazar não fica, aleluia, não fica em casa quando todo mundo vem. Eleazar é daqueles que se apresentam à peleja. E nessa noite eu vim pregar para alguém que está decidido em se apresentar na guerra. Mesmo quando muitos desaparecem, mesmo quando muitos fogem, Deus te chamou para você permanecer. Louvado seja Deus. Sim, eu vim aqui falar para algumas pessoas que estão vendo todo dia as pessoas fugirem, desaparecerem. Se as circunstâncias ficaram desfavoráveis, elas preferem abandonar a guerra, pular fora do barco. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais, eu desisto, eu vou embora, eu não creio, eu não quero. Mas Eleazar resolveu permanecer quando todos foram embora. Aleluia! Quando os outros vão, você fica. Aleluia! Quando os outros desistem, você acredita. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você tem superado uma série de circunstâncias adversas que você tem passado? Porque você resolveu ter resiliência. Você entendeu uma das maiores bênçãos que existem nos dias atuais. E qual é a bênção, pastor? A bênção da emanência. E para emanecer, você precisa permanecer. Para permanecer, você precisa perseverar. E quem persevera, emanece para a glória de Deus. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas se tornaram rasas. Qualquer circunstância adversa as coloca para correr de lugares que Deus as colocou. Tem gente que desiste do emprego, tem gente que desiste dos sonhos, tem gente que desiste da sua casa, bota para vender, desiste do bairro, desiste da cidade, desiste do estado, desiste até mesmo de viver. Mas eu quero nessa noite pregar para o povo que não desiste. Você bota debaixo de luta, de provação, mas você resolveu permanecer no casamento, permanecer na família, permanecer na empresa, permanecer no projeto. E a unção de Deus virá sobre a tua vida, sobre aqueles que resolveram ficar. Se você é um Eleazar de Deus, levanta a tua mão direita, solte o braço de glória. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, para você enfrentar o lugar que você resolveu permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro-me ainda de um homem que estava há 38 anos à beira do tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele estava ali e naquele estado havia muito tempo, resolveu passar por ali. E foi o fato de Jesus passar por ali que o milagre aconteceu na sua vida. Sabe quando que o milagre aconteceu na vida daquele paralítico? Quando ele resolveu permanecer ali. Pastor, mas tinha outra alternativa. Ele não era aleijado nos pés, ele não tinha para onde ir. Ele tinha uma outra alternativa. Ele poderia chegar até o governo da época, pegar uma capa de mendigo, assumir a identidade de inválido e sair da porta das ovelhas, a parte dos fundos de Jerusalém, e ir para frente, a parte oriental, onde ficava a porta formosa e todo mundo entrava, e sobreviver de esmola através da sua deficiência. Mas ele não aceitou, aleluia, a deficiência como destino final da sua vida. E ele resolveu permanecer no ambiente que milagres aconteciam, porque o anjo descia de tempo em tempo, e aquele que se jogava dentro do tanque era curado de toda enfermidade que tivesse. Então ele estava dizendo: passou mais um ano, mas eu vou ficar aqui. Passou outro ano, mas eu vou ficar aqui. Passou outro ano, mas eu vou ficar aqui. Eu estou falando para alguém que resolveu ficar. Eu estou pregando para alguém que resolveu permanecer. Eu estou falando para alguém que, na contramão dos conselhos, quando todo mundo dizia some, larga de mão, esse homem não é para ti, desiste, vai embora, esquece, você resolveu permanecer. É para você a palavra nessa noite. Acredita nisso? Solte o lado de volta para adorar. É para você a bênção de Deus nessa noite. Para quem é o socorro de Deus, é para quem permanece. A
principal característica de Abiasar é, quando todos vão, ele permanece. Davi, quando faz o relato de Abiasar, momentos antes da sua morte, ele está revelando uma das maiores carências que o ser humano tem. E qual é a maior carência do ser humano, pastor? Ter alguém que fica quando os outros se vão. Quem sabe você tem um monte de familiares que carregam o mesmo sobrenome que você, mas a hora que estreita ninguém aparece. Quem sabe eu estou falando para alguém que sabe ser amigo de todo mundo. Quando alguém te solicita, tu não pensa duas vezes em acudir. O problema é que quando você está em apuros e precisa de um socorro, ninguém te ajuda. É para você que eu estou pregando, que resolveu ficar. Quando todas as circunstâncias contribuíram para você sair. É me dar a canto, a palavra de bálsamo de Deus para o teu coração. Eu, Senhor, fiquei contigo aonde tu decidiu permanecer. Aleluia, você não tem recursos, não tem ajuda de homens, você não tem ninguém aí por ti, mas eu estou aí. Eu creio isso, vai dando glória a Deus. Pastor Joaquim, eu entendo por que Davi está mencionando o nome de Abiasar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que os relacionamentos se tornaram superficiais. Os relacionamentos se tornaram interesseiros. As pessoas estão próximas e perto porque precisam. Depois que são supridas, saciadas, elas vão embora. Davi está lá, nos seus últimos momentos como rei. Os filisteus se levantam para a batalha. Muitos vão embora, mas Abiasar fica. Você está aí ainda? Diga alguma coisa. Essa é a primeira característica de Abiasar. A segunda, o texto diz que ele se levanta para ferir os filisteus. Interessante, irmãos, que tem muita gente que se levanta nos dias de hoje para fazer tanta coisa, menos para lutar por aquilo que de fato importa, menos para lutar por aquilo que de fato merece o seu esforço. Ele se levanta na finalidade de ir para a guerra, com a espada em punho, lutar por aquilo que ele acredita. Nos dias de hoje nós encontramos uma outra realidade. A realidade latente aos dias de hoje é que as pessoas estão dispostas a se levantar para lutar por tantas outras coisas, menos por aquilo que de fato tem valor para elas. Há um desejo em casado de lutar por aquilo que ele acredita. Todas as vezes que você está diante de um cenário e você desiste fácil dele, você ouve qualquer circunstância, qualquer fala, qualquer discurso, e isso te joga para baixo a ponto de fazer você desistir do alvo. Significa dizer que aquele alvo não é tão significativo para você. Existem cenários, existem coisas, existem situações que você não as merece. E por que eu afirmo que você não as merece? Porque você desiste tão fácil disso. É só discursivo. Eu amo a minha família, você desiste tão fácil dela. Ah, os meus sonhos são tudo para mim, meus objetivos. Você desiste tão fácil deles. Abiasar olha as circunstâncias e percebe que está desfavorecido. Mas ele tem no coração uma convicção. O homem que tem uma convicção no coração, ele enfrenta, independente de quantos inimigos são. Você está aí ainda ou já foi embora? Esse homem que está aqui na frente, eu não sei quem o senhor é. Mas Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra. Não desista dos teus projetos. Não desista dos teus objetivos. Não importa quanto custa, quanto tempo vai demorar. O Senhor manda dizer que Ele te escolheu para ser cabeça e não cauda. O Senhor falou para mim que vai colocar nas mãos algo grande. O Senhor falou para mim que a porta é grande, mas também grandes são os inimigos. Mas o Senhor vai lutar essa guerra contigo. O Senhor sabe, na calaçúria,
do teu coração por vezes desanima, mas tu foi forjado na prova, na dificuldade, na adversidade. Faz um propósito com Deus. Firma os teus passos na obra do Senhor. Faz o que Deus te chamou para fazer, colocando Deus em primeiro lugar e honrando o altar de Deus. Deus vai prosperar teu caminho. O que tu colocar as mãos vai prosperar. E o nome do Senhor será glorificado. Quem crê vai dando glória para adorar a Deus aí. Aleluia. Ele se levanta, irmão. A Bíblia diz um dia que Davi chegou até Ziclag, era uma terra dos filisteus, mas que os reis dos filisteus tinham dado para Davi morar com a sua família. E quando ele chega de viagem, os amalequitas haviam entrado pela banda do sul, pela porta dos fundos, e tinham colocado fogo na cidade, levado as esposas e levado os filhos e filhas. Destruíram a cidade inteira. Todo mundo se ajoelha, cai no chão e começa a chorar terrivelmente. E Davi, diz a Bíblia, que ele buscou força no Senhor. E ele perguntou: devo seguir essa tropa? Devo ir atrás deles? Devo ir atrás da família? O Senhor falou para ele: levanta-te e vá, porque certamente tu vai alcançá-los e certamente tu vai recuperá-los. Eu vi uma aleluia pequena de quem não entendeu. Eu vou falar de novo. Tudo que Deus precisa é que você levante e encare. O resto é com Ele. Eu não ouvi. Vou falar de novo. Tudo que Deus quer é que você levante e encare. Porque se você se levantar para encarar, o Senhor dos Exércitos vai guerrear para a guerra. É a cidade estadual do nosso poder de Deus. Glória a Deus. A terceira característica de Eleazar, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Eleazar estava cansado, mas não largou a espada. Me ajude, não seja cansativo ao seu irmão, só seja profético. Me ajude a pregar, diga para ele assim: cansar é direito de seres humanos. Fala aí, irmão. Cansar é direito de seres humanos, já. Mas largar a espada não é direito de guerreiro. Diga aí. Nunca aquela se amará como lucro. Largar a espada jamais. Porque o Senhor te deu livramento de morte, te guardou desde o ventre. Tem sido assim a tua trajetória, de milagre em milagre. E eu, Senhor, tenho um negócio contigo no meu altar. Porquanto filha viva para mim, eu, Senhor, não vou te deixar faltar nada. Camarua serve da cova naragai. Eu, Senhor, vi o propósito que tu fez, então vou abrir as portas. Eu vou valorizar o teu ministério no lugar da desvalorização. No lugar da desonra, vou te dar dupla honra. Eu sou o Deus que te ouço quando tu canta e não tem ninguém ouvindo, mas eu estou lá, ouvindo o teu louvor que chega ao meu trono. Na calauíca, te prepara para o terceiro ainda. Colocarei presente nas tuas mãos. Diz o Senhor: quem crê nessa vitória da filha de Deus, abre a boca para adorar a Ele. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Cansar, irmão, não é coisa de ser humano, não é coisa de robô. Pelo que me consta, você não é um robô, você é um ser humano, então o ser humano cansa. Pare de se cobrar tanto assim. Você tem feito uma autocobrança tão firme com você mesmo, que às vezes parece que você esquece que você é um ser humano, você tem fragilidade, você tem fraquezas, você tem ponto fraco. Tem dia que você não quer levantar da cama e está tudo bem. Tem dia que você não quer falar com ninguém e está tudo certo. Porque você está tão azedo, está tão áspero, você está tão estragado, que se falar com alguém que você não, você vai prejudicar esse relacionamento. Deus sabe disso. Agora, o que Deus não tolera é gente cansada, se apoiar no cansaço, se extremar no cansaço e usar o cansaço como justificativa para largar a arma, largar a espada. O estado emocional não pode comprometer o teu propósito.
Teu propósito como guerreiro tem que te manter a espada na mão. A Bíblia diz que Neemias e os trabalhadores que reformavam o muro de Jerusalém, a Bíblia diz que eles ouviram tanta coisa durante os 50 dias de construção. Mas a Bíblia diz que Deus colocou uma arma na mão e uma colher de pedreiro na outra. Ferramenta numa mão e uma arma na outra. Uma arma na mão e ferramenta de trabalho na outra. Por que Deus fez isso? Enquanto você trabalha, tu zela, tu luta, tu guerreia. Porque o inimigo quer que você trabalhe e não desfrute do trabalho. Quando você levantar o muro, ele está dizendo que uma raposa vai vir para destruir. Não deixa! Lute! Guerreia! Não deixa o inimigo te impedir de celebrar a tua vitória. Não largue a espada. Você lutou tanto para chegar aqui. Você vai largar a espada agora? Você já comeu o pão que alguém amassou com os pés. Você foi humilhado, você foi zombado, você foi criticado, você foi caluniado, você foi difamado, você foi injuriado, você se endividou, você limpou teu nome, foi lá se endividou de novo, limpou teu nome, você abriu, você fechou a empresa, você quebrou várias vezes, e você chegou aqui nessa noite, a palavra de Deus é: vai largar a espada agora! Olha que é mascana, é sério que você vai largar a espada agora? A palavra de Deus é: agarra essa espada com força. Eu te adestro para a peleja hoje. Você sabe que o sangue, quando ele cola, o sangue, quando ele seca, ele cola. Parece que ele tem uma espécie de cola no sangue que ele gruda. Era tanta guerra, era tanto sangue escorrendo pela lâmina da espada, que gruda na mão de Eleazar. E ele não solta mais, irmão. Você já sangrou tanto, irmão. Sabe por que as pessoas se assustam? Que você passa por tanta luta e não larga Jesus? Pergunta por quê? Porque você já sangrou demais. E quem já sangrou muito, o sangue que você derramou grudou a tua espada na tua mão. Eu estou falando para alguém aqui. Seja sincero comigo, irmão. Eu estou falando para alguém aqui que está o fiapo do aipim. Você está assim, ó, por um fio. Você diz assim para mim: pastor Guerra, eu não consigo mais orar. Eu estou aqui nesse culto. A dupla já cantou, o Mário cantou, mas eu não senti nada. Eu estou seco, murcho, que nem um maracujá de gaveta. Eu não tenho quebrantamento, eu não consigo chorar. Eu não sei quando foi a última vez que eu falei línguas estranhas. Eu sei que eu amo a Deus em absoluto. Tudo está conspirando para me desviar, mas eu não consigo. Já sangrei tanto que a espada grudou na mão. Aleluia. Você já sangrou demais, irmão. Você viu que até no sangrar Deus tem propósito? Porque as coisas que Deus faz hoje tu não entende, mas amanhã tu vai compreender. Deus tem propósito até no sangue que você sangra. Você está aí ainda ou já foi embora? Parece que você não está aí. Eu vou falar de novo. Deus tem propósito até no sangue que você sangra, irmão. Tem vezes que você está sangrando e você fica espraguejando. Ai, Deus! Você crê que é isso mesmo? Você vai estar na igreja sofrendo, sangrando, gemendo, chorando. E aí, Deus? Tu não sabe o valor que esse sangue tem correndo na lâmina. Esse sangue das tuas feridas. Esse sangue da tua trajetória sangrenta. Essa tua trajetória dolorosa. Qual é o benefício disso, irmão? A espada vai colar na tua mão. E em um tempo como este, porque eu nunca vi um tempo sem precedência na história da minha fé cristã. E eu nunca vi um tempo como este, em que as pessoas desistem tanto, irmão. Eu estou vendo o pastor fechando igreja. Eu estou vendo o pastor desistindo de pregar. Fazendo do ministério dele, fazendo da igreja dele um cabaré.
Te viu agora esse dia no noticiário, o pastor fechou a igreja e fez da igreja um cabaré, um prostíbulo. Nós encontramos um profeta que há pouco tempo a gente trazia para os nossos altares, via entregar manto, mistério, usando droga, desviados. Nunca se viu um tempo como esse, que tu vê um crente cheio do Espírito Santo. Hoje, no culto, amanhã ele está desviado. Amanhã está fora da igreja. Por quê? Porque as pessoas largam uma espada facilmente, param de lutar. Quem foi Eleazar? Eleazar foi aquele que o sangue da trajetória dele, das guerras dele, colou a espada dele na mão. Aí não tem jeito, mano. Com dinheiro a gente vai, sem dinheiro vai do mesmo jeito. Amando a gente ou não amando a gente vai. Não tem, mano. Tem ruim. Tá dando tudo errado, você vai. Porque a espada está grudada. Você não vai saber explicar nunca. Por que você continua acreditando nesse casamento, nessa família? Por que você veio para o culto? Quando alguém que resolveu ficar em casa e você veio sozinha, a resposta de Deus é: tem uma espada grudada na tua mão. Por isso que você tenta, mas não consegue desistir. Você quer isso? Diga a glória a Deus. Aquela moça de blusa verde lá no canto, levanta a mão, minha senhora. Fica de pé, porque eu vou me entregar, a senhora de pé. Glória a Deus. O Senhor falou para mim: pega na espada hoje, não larga mais. Quer me louco. Deus já falou, já confirmou, já repetiu, e Deus não vai falar mais. Deus manda dizer que a partir de agora tu vai encarar o silêncio, porque Ele para de falar para começar a fazer. Tu só precisa estar na posição. Tu está aqui nesse culto, o teu coração ficou lá. Deus manda dizer para você assim: eu sei a guerra que tu trava, eu sei como está lá dentro, mas o Senhor vai entrar como general de guerra, como quem reina. Ele me acaba a súria. A tua luta está paralisando a tua coluna. A tua guerra está tocando a tua saúde. Você está aí cheio de dor, sentada nesse canto aí. Mas o Senhor falou para mim: eu sou livramento da tua família hoje. Eu acredito na vitória dessa mulher. Coloca a coisa aí. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Cansa pode, o que não pode é largar a espada. Entendes tu isso, irmão? Cansar pode. Mas aprenda a descansar sem parar. Jesus atravessando para outra banda do mar da Galileia, uma tempestade se levanta, um barco era varrido pela força das ondas, e Jesus, no meio da tempestade, dormia. Aprenda a descansar sem fugir da tempestade. Aprenda a descansar sem sair da direção. Aprenda a descansar sem fugir do propósito. Continua guerreando. Diga glória a Deus. O texto diz que assim que eles vencem a batalha, o povo que fugiu volta para pegar os despojos de guerra. Sabe quem é Eleazar? É aquele que luta mesmo sabendo que quem está na volta só quer tirar proveito do esforço dele. Eles não oram, mas querem tirar proveito das tuas orações. Não tem vida com Deus, mas querem tirar proveito da vida que você está tendo com Deus. Não tem problema, eu vou continuar lutando. Não para de lutar, meu irmão. Você está aí ainda ou já foi? Eu quero chamar aqui na frente. Se não der espaço, a gente arrega um pouco as cadeiras, mas eu preciso orar mais de perto
por algumas pessoas que estão travando uma batalha grande nesse mês de março. Que em algum momento você pensou, rapaz, eu acho que eu vou parar. Estou pensando em fechar aquilo lá, estou pensando em desistir daquilo ali, vou trancar meu estudo, quer saber de uma coisa? Está tão pesado para você, que você senta no sofá e você não consegue levantar mais. Você está atrasando para os compromissos. Você está sem vontade de sair de dentro de casa. Você está tão para baixo, você está tão deprimido. Você nunca foi assim. Isso aí é uma constante opressão que você está vivendo. O inimigo quer que você largue a espada. Se você largar a espada, acabou. Mas diz a boca de Deus para alguém aqui, ela vai durar na tua boca. Hoje tu não volta para casa como um derrotado, mas como uma vitoriosa. Quantos querem receber essa graça? Vem aqui na frente. Mas eu sigo meu se é por grande em apenas um instante, mas eu posso ver o meu Deus voltar pela metade, não vou viver uma parte. O Senhor falou para mim, enquanto tu está tocando no altar, o Deus desse altar toca na tua família. Vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Mas eu escrevo Deus que é tão grande, em apenas um instante, tudo pode ver de madeira lisa. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por não ter dele. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou beber o projeto nem de quem não era. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não faz, eu não vou duvidar. Eu sei que não vou dar do coração. Eu não vou duvidar. Eu sei que não vou dar do coração. Olha para mim aqui, por favor. Algumas pessoas dependem de você não largar a espada. A responsabilidade que recai sobre os teus ombros é muito grande. Se você largar a espada, muita gente perece. Então não depende só de... Não tem a ver só com você. Não é só sobre você. Vai para além de você. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, quinta-feira, que você vai enfrentar no começo de abril, no meio do ano, no segundo semestre, eu não sei. Mas eu sei que esse culto aqui está sendo socorro de Deus para alguém. O renovo de Deus, irmão, não é para covarde que volta atrás, que desiste, que joga tudo pro alto, para aquele que é irresponsável, para aquele que é inconsequente.
que toma decisões precipitadas e compromete o todo. Não. Renovo, fortalecimento, a vitória de Deus é para quem é corajoso e persevera, permanece, não larga a espada, não larga a sua cruz, não desiste. Chama esse moço para mim, que está do teu lado. Moço, olha para mim, moço. O Senhor falou para mim, desistência não, hein? Continua. Está estreito, mas o Senhor falou para mim, resiste só mais um pouco, uma porta maior vai se abrir. Alguém pensou que você viveria uma vida muito difícil. Alguém disse assim, o que tu quer com ele? Não tem condições. Mas o Senhor manda dizer, eu vou te fazer prosperar. E outros vão ficar assustados do que eu vou fazer. Tu és um guerreiro, um trabalhador, Deus vai dizer, eu vou abençoar a obra das tuas mãos. Resiste só um pouquinho lá. Eu vejo Deus movimentando tudo. Desde as papeladas até a estrutura. Vai dar condições. Eu vejo Deus realizando grandes sonhos teus. Recebe esse renovo. Vai dando glória aí porque ele está na casa. Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou só, mas tu és o Deus que me vê, Quero que você levante as suas duas mãos ao céu, com os olhos fechados. Há uma atmosfera de graça aqui nessa noite. Essa mulher que chora ali, ó, é teu esposo, esse moço que está. Pega na mão dele. Glória a Deus. Pega nas tuas mãos, fiquem de frente vocês dois. É assim que Deus quer ver vocês. Deus uniu vocês como um propósito, filho. Eu vejo vocês dois assim, juntos, de voltados, orando dentro de um estabelecimento. E o Senhor falou para mim, na crise eu vos guardei. E há um tempo novo chegando para a vida de vocês. Porque Deus mostrou para mim a generosidade do teu coração, mulher. Deus falou para mim assim, filha, somente sirva a Deus com aquilo que Ele tem colocado na mão de vocês. Não tenha medo. Sejam audaciosos, corajosos. Potencializem aqueles que têm espada na mão para lutar. E Deus vai se encarregar de fazer o resto naquele lugar. Tem algo que está trancado, que Deus vai destrancar e vai trazer essa vitória para você. Sentença financeira chega. Abraça o Senhor. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Levanta as tuas mãos aos céus. Há uma espada que Deus está colocando na tua mão para nunca mais soltar. Eu não sei se foi o sistema religioso que te feriu, se alguém te perseguiu a ponto de fazer você largar o teu ministério, o teu chamado. Eu não sei se você foi enfraquecendo, até parar em definitivo.
Eu só sei que hoje Deus te bota na ativa de novo. Tu és um Eleazar que na morte do rei vai ser lembrado. Fugiu do todo surgido. Como alguém que não largou a espada, como muitos largaram a ferramenta de trabalho. Isso, de olhos fechados, começa a sentir algo chegar na tua mão aí agora. Começa a começa a sentir aí o calor na palma da tua mão, aí aonde tu estiver. Quando eu contar no 3, tu vai fechar a tua mão com autoridade. E tu vai sentir a glória de Deus se renovando. Alguns vão começar a orar em línguas estranhas. Alguns vão começar a chorar. A presença de Deus vai te encher aí. Agora, eu conto um. Eu conto dois. Se prepare. Eu conto três. Presta mão. Presta mão. Presta mão. Hoje você volta para casa para encarar aquela afronta. O inimigo achou que ia te afugentar, mas você vai voltar para casa interessada pela luta. Diga glória a Deus. Aleluia. Você não vai parar. Eu já ouvi chegar do outro lado e você vai pegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou velho de Nazaré, já me ouve na cabeça. Quantos entenderam que é para permanecer? Diga glória a Deus. Amados, eu quero nessa noite abençoar a tua vida. Que decidido em permanecer e ser revolucionário aonde você se encontra. Você vai fazer nessa noite uma atitude de fé. Você vai entregar nessa noite a sua oferta, as suas dízimas, o seu voto ao Senhor. Assim como as pessoas que dependem de você estão na espera de que você não largue a espada e continue lutando por elas, assim também algumas pessoas dependem da tua atitude de generosidade para continuarem tendo alguma coisa para colher. A Bíblia diz que os filhos de Jó banqueteavam a noite inteira, mas Jó acordava de madrugada para sacrificar ofertas a Deus pelos filhos. Tem gente da tua família que usa o seu dinheiro, a sua receita financeira naquilo que não é pão. E ainda, quando falam de ofertas e contribuições, blasfemam